Tá pesado. Essas foram as obras que eu aquarelei em 2024 e 24 e eu vou fazer um tour por elas aqui junto com vocês. Tem alguns sketchbooks que não são inteiros desse ano, mas eu vou começar a mostrar a partir da data desse ano aqui junto com vocês. E tem alguns que também ainda não estão terminados. Então vamos lá. Então, eu vou começar aqui pelo sketchbook mais recente. Esse aqui foi um sketchbook que eu costurei esse ano. Deixa eu só achar onde é que ele começa. Porque eu não fiz a página de rosto. E façam página de rosto, fica bonitinho e ajuda você a se localizar. Então, esse aqui eu ainda não fiz um tour completo dele porque ele não tá terminado. Ó, tem bastante página em branco ainda. Mas eu comecei ele no inverno, então vou passar rapidinho aqui algumas páginas, porque em breve a gente vai ter um tour específico para ele. E eu gosto desse formato para fazer estudos de paisagem. Essas aqui foram em plein air, estudinhos em plein air numa viagem lá para a região da Serra Gaúcha. Aqui alguns de quintal de casa, a partir de foto, a partir de cenas aí do entardecer, alguns estudos aí de textura. Então esse sketchbook ele é bem livre, apesar de ele estar dentro desse tema, né, de cenas assim de paisagem, tem algumas coisas de botânica, aqui também de observação direta e teste de cores. Nele também eu faço alguns estudos, algumas prévias de aulas para testar cor e composição, principalmente composição. Essa aqui vocês vão ver maior depois. Foi a abertura de um curso meu, o Horizontes da Aquarela. Aqui também já foi de uma aula que a gente teve recentemente, vocês vão ver maior. Essa aqui já teve um quadrinho miniatura aqui atrás, não sei se está dando para ver. Esse aqui. Então, a partir do sketchbook surgem ideias, né, e desdobramentos aí para outras obras. Então, esse aqui está aí quase por chegar ao fim. Esse aqui foi um sketchbook temático só da viagem para a Patagônia, que foi uma viagem que também originou o meu curso Horizontes Patagônicos. Várias dessas aqui vocês vão conseguir ver maior, porque a gente teve aula no curso, mas a gente já tem um tour completo desse sketchbook aqui no canal, então se você ainda não assistiu, tem histórias de viagem relacionadas a cada uma dessas cenas. É um papo bem legal e aí a gente passa obra por obra aqui nesse caderninho juntos. Então, se você ainda não assistiu esse tour, dá uma olhadinha na descrição aqui do vídeo ou na tela final, a gente vai deixar aí formas de você encontrar esse vídeo. Nesse aqui foram esboços para aquarelas. Então, ele já está começado, ó, boa parte disso aqui é já de anos anteriores, vários anos anteriores, mas daqui para frente são desenhos de esboços para aquarelas desse ano. Esses primeiros, os desenhos que eu fiz para as aulas da Sketch, que eu participei pela segunda vez no desafio deles de aquarela, com 5 aulas. Aqui também alguns esboços para o Sketch, mas aí como participante do desafio, então criei alguns aqui. Aqui já começam alguns esboços para o meu curso de retratos humanos. Então eu gosto de fazer em outro papel antes. Aqui eu não sei porque eu pulei uma folha esquecida. Um desenho que não deu certo, errei um pouco nas proporções para aí depois acertar um pouco mais. Também foi um desenho que aquarelei, uma das aulas do curso Humanos. Esse aqui foi por um vídeo que temos aqui no canal, vocês já vão ver essa obra aquarelada por aqui também. E a nossa aula de inauguração aí, de abertura da turma do curso Humanos. Muita gente por aqui assistiu, foi bem legal. E aqui uma das aulas mais recentes. E esse aqui acabou. Então esse aqui, partes de desenhos para aquarela. Esse aqui também está começado, ó. Então, daqui para trás, 2023, daqui para frente, 2024. E pela primeira vez eu não acabei um sketchbook desse formato nesse ano. Eu vinha fazendo quase um por ano desse aqui, mas como eu fiz esses outros menorzinhos, eu acabei deixando a energia neles, né? Então, esse aqui acabou que não concluí ele. Mas tem alguns estudos aí
no avesso também, composição de algumas paisagens que pretendo fazer maior. Esses aqui, esses dois eu fiz maior, estão em quadros lá na minha casa, foram desse ano também, as obras em maior formato, mas vocês não vão ver elas aqui nesse vídeo. Vocês vão poder ver elas aí lá no meu Instagram. Essas foram testes que acabaram não virando obras maiores. Esse aqui virou obra maior também, alguns estudos aqui só para completar a página. Tem páginas que eu não completo, teste de vidro ali, né, de textura de vidro. Então, esse aqui virou uma obra maior, que vocês vão ver. Aqui temos alguns testes de cor. Esse aqui virou obra grande, esse aqui também, recentemente. Esses aqui ainda não, mas pretendo. Então, eu gosto desse formato menor para testar a composição. Aqui algumas com Essas estão promissoras também para formatos maiores. Essas aqui já preparando metodologia para uma aula e ainda faltam aqui algumas páginas, 3 páginas para ele acabar. Então esse pedacinho 2024, esse aqui 2023. E aí a gente vai para esse sketchbook, que foi um sketchbook muito especial, que o pessoal lá da Start Watercolor me enviou como apoio para a nossa viagem aí pela Patagônia para os plein airs. Não consegui completar ele todo na viagem, mas vou mostrar aqui para vocês algumas das obras que foram realizadas durante essa viagem. Esse primeiro aqui é textura fina, né, celulose, então esses foram feitos em plein air. No avesso aqui não me dei muito bem, mas a gente vai se acostumando com o papel, né? Esse aqui também, deixa eu virar esse aqui para vocês verem. Esse aqui foi lá na Península Valdez também, esse aqui já foi no Parque Patagônia. Aqui, nessas páginas, já foi em casa, testando aí também textura, né, nesse papel, e ainda me resta uma folhinha dele aqui. Aí, para o papel grana fina, com 25% de algodão, esse aqui foi plein air, esse aqui também já no finalzinho da viagem, pegando o caminho de volta para casa, e ainda me restam algumas páginas dessa textura, 3 ou 4 páginas para terminar. Esse aqui foi plein air também, foi no dia 20, um dia de muito vento, eu fiz de dentro do carro, porque estava impossível fazer lá fora. O vento chacoalhava tanto o carro, gente, que estava assustador, assim. Esse aqui foi na beira do lago, numas prainhas de lago, já no finalzinho da Patagônia, próximo a Bariloche, Lago Puelo. Esses aqui já foram em estúdio, aqui em casa, mais uma foto daquele mesmo dia, né, desse lado aqui, essa foto. E aí eu aquarelei ele em casa quando cheguei. E esse aqui também já foi em casa, de um dos dias lá de amanhecer no Parque Torres del Paine. Esse aqui também foi em casa, uma cena de fim de tarde na Península Valdez, os pôres do sol lá, espetaculares. E esse aqui foi a aula de encerramento do nosso curso Horizontes Patagônicos, que vocês vão ver mais obras desse curso por aqui nesse tour. E aqui também foi um plein air, aqui já a página de textura rugosa de algodão. Aqui também foi plein air lá no Parque Patagônia. Destacou aqui a página, deixa eu empurrar um pouquinho mais. Esse sketchbook é legal, gente, porque você pode tirar a página e colocar no seu cavalete de plein air ou na sua prancheta e depois você volta ela aqui, ó. Você encaixa ela de novo. Esse aqui já foi em casa, era um amanhecer muito cedinho numa praia bonita, perto de... eu não anotei aqui, né, o nome, deveria ter anotado. Mas já lá mais pro sulzão também, quase chegando na parte sul da Patagônia. E aí esse caderno também falta algumas páginas, né? Dessa folha acabou, mas ainda tem algumas páginas para completar esse carinha aqui. E aí aqui agora tá tudo meio fora de ordem, mas eu vou comentando com vocês porque eu não tenho as obras em ordem cronológica. Eu organizo elas em caixas aqui, por ordem de tema. E aí aqui eu trouxe elas todas misturadas.
Essa e essa foram do workshop que eu participei, aprendendo com o Jorge Corpuna, que foi muito legal. Foi em agosto desse ano ali em Caxias, promovido pelo Ateliê Jacomim, do Antônio Jacomim, e foi uma experiência muito bacana de um dia inteiro, aprendendo, né, assistindo a demonstração e recebendo também as orientações do Jorge. Então foi muito bacana, porque ele é muito fera, assim, nessa parte de atmosfera, né, de usar bastante a água para conduzir a tua decisão. Então foi muito legal, e eu tenho essas obras aqui de exercício lá do dia do workshop que eu olho para elas e eu lembro de cada detalhe, né, daquele dia. Então é muito legal ver como uma pintura, um exercício, uma coisa que você realiza, depois você olha e isso te transporta de novo, né, para esses momentos. Essa aqui foi uma das nossas aulas do Horizontes Patagônicos, no formato A3, em papel. Esse aqui foi no Cezanne e foi também baseado em uma foto de viagem da vez que a gente estava viajando de bicicleta pela Patagônia. A gente registrou essa chuva, assim, né, com uma formação de fim de tarde, então tinha muitas cores. A foto já é meio absurda, você olha para a pintura e pensa, que mentirada, isso aí não existe, mas é baseados em fotos reais. Então essa foi uma das aulas para a gente trabalhar esses escorridos, né, a inclinação da prancheta, foi muito legal. Essa aqui foi uma autoral, a partir de uma foto de viagem também, lá do Morro do Baú. Tem uma abelhinha querendo me picar aqui. E essa aqui foi em estúdio também, gosto muito dessa obra. Essa aqui vocês viram a miniaturinha ali antes, né, no sketchbook. Essa foi uma foto também de viagem, da viagem que a gente fez pela América do Sul. Esse trecho já no Brasil, tendo como refúgio uma escolinha abandonada na área rural, onde a gente montou acampamento para passar a noite aqui. Estávamos fazendo o nosso café da manhã. Então essa aqui, eu quis trabalhar as texturas da parede, né? As crianças jogando bola na parede, ficavam as marcas de bola, as coisas anotadas e a atmosfera, a luz desse dia, né? Então, essa obra aqui eu gosto bastante também. Agora a gente vai aqui para uma mistura de obras de aulas, de autorais, em formato menor do que o A3, né? Essas aqui já é aquele A4+, que é aquele A4 de bloco de aquarela, né? Então essa aqui foi uma das últimas, das mais recentes aulas do curso Animais em Aquarela, que é o meu curso regular, contínuo, né? Que já completou aí 2 anos de turma. Então a gente tem aulas ao vivo todo mês e a gente se encontra para aquarelar temáticas relacionadas a retratos de animais, de variados tipos de animais, de pet, de gato, cachorro e silvestres, aves, enfim. Essa aqui foi uma das aulas. Essa aqui foi a nossa aula de aniversário, que foi aberta ao público. E a gente aquarelou esse pavão e várias pessoas puderam conhecer o método, então, e decidir se iam fazer parte da nossa turma ou não. E felizmente muitos participaram e entraram na turma. Então, essa aula aqui é bem marcante para mim, porque foi o começo dessa nova turma que vai estar junto comigo aí nesse próximo ano de 2025. Essa aqui também, a aula do curso recente, trabalhando aí pelagem longa desse terrier tibetano, que é um tipo de pelagem que dá para fazer várias raças, né? Enfim, maltês, raças que têm pelagem longa. Ensinei a técnica, né, que eu abordo, como seria a minha abordagem para realizar esse tipo de textura de pelagem. Depois, pelagem escaminha em papel algodão, essas texturas rajadinhas, né? Essa aqui foi uma aula aberta também, e essa referência é uma referência de viagem, foi o Natalino, eu apelidei ele com esse nome porque ele foi o nosso cão de suporte emocional durante um dia assim muito tenso na cidade de Puerto Natales, lá no Chile, em que o nosso carro resolveu que não queria mais ligar, e aí a gente estava no país mais caro possível para contratação de qualquer serviço, né? E o carro não resolveu que não ia ligar, e no outro dia a gente já tinha a entrada do parque comprada, né? O Torres del Paine.
E aí o Natalino distraiu a gente um pouco com o jeito brincalhão dele. Ele entrava na água, ele latia para os carros freavam. A gente dizia que ele era o guardinha de trânsito, porque ele fazia o controle de velocidade lá. Então foi muito legal aquarelar ele com o público, né? A gente fez uma aula, né? Um encontro ao vivo no Zoom, foi transmitido também. E foi uma aula muito gostosa. Esse aqui foi do workshop Wet on Wet avançado, que a gente teve esse ano, a segunda edição desse workshop, que a gente trabalha uma técnica com muita água, muita abundância de água, para conseguir que a umidade fique por mais tempo no papel celulose. Então, é uma técnica que eu desenvolvi aí ao longo desses anos trabalhando com encomendas, principalmente quando eu preciso trabalhar formatos maiores em dias como esse que tá hoje aqui, tá muito calor. Deixa eu até ver que temperatura que tá fazendo aqui, ó. 30 graus aqui no ateliê, né? 29,9. Aqui com essas lâmpadas ainda fica mais calor. E nessa época do ano é a época que a gente tem mais encomendas, né? Por conta do Natal, enfim. Então, como eu trabalho com papel celulose, principalmente na minha técnica dos retratos, eu precisei contornar essa situação do calor, né? Então, acabei encontrando essa forma que eu ensino nesse workshop. E antes da gente ir para a próxima, falar para vocês que todas as informações de cursos que eu estou comentando aqui, vocês encontram na descrição do vídeo. Também no final desse vídeo eu vou deixar mais detalhes aí para vocês. Essa aqui também foi a aula desse curso mais recente. A gente trabalhou contraluz, né? Esse efeito da cena que cria essa sensação de uma aura, né? Ao redor dessa pelagem. Foi uma aula muito legal. Aqui algumas aulas de desafios que eu proponho dentro do curso. Esses foram desafios do inverno, em que esse aqui eu forneci a imagem referência colorida e a ideia era transportar do colorido para o preto e branco as sensações de valores tonais. Então essa foi uma proposta. Essa aqui foi trabalhar mais aguada, mais mancha com esse fundo e também o desenho à mão livre, desenho de observação. Esse aqui também foi uma das aulas ao vivo do curso. A gente trabalhou pelagem branca com fundo branco, porque quando você tem fundo colorido, como esse aqui, aí tranquilo, né? Você vai representar um animal branco, você traz alguns volumes ali, não precisa exagerar muito. Mas como você fazer uma pelagem branca num fundo branco, sem você pesar os tons, trazer um cinza muito monótono, que fique parecendo que, em vez de ser um retrato colorido, é um monocromático, né? Então, essa aula aqui teve várias abordagens não, teve várias partes de embasamento teórico para fornecer essas ferramentas de escolha, né, de cores, de decisão de cores e contraste, conforme o tipo de imagem de referência que você possa ter aí de animais brancos, né? Também aula desse ano, pelagem chocolate, num SRD, né, um vira-latinha. Esse aqui foi nossa aula especial Dia das Mães, em que eu trabalhei só com pigmento granulado nacional. Então, esses pigmentos aqui foram o grafite e o preto de Marte da Coati, para traduzir essa silhueta, né, em pintura em negativo e ainda essa proteção das patas da mãe, né, no ursinho polar. Essa aqui também foi desafio dentro do curso, trabalhando aí essas texturas espontâneas, inserção de pigmento e de água, né? Quais momentos escolher para gerar esses efeitos. Desenho à mão livre também. Esse aqui foi um desafio cromático em estudar lá no círculo cromático alguns tipos de harmonias ou combinações que você pudesse, a partir de uma imagem preto e branco ou colorida, traduzir para cores fantasiosas, né, que você inventa. Então, essa aqui foi a demonstração que eu realizei e as alunas inventaram suas abordagens, inventaram suas cores para realizar esse desafio aqui. Papel celulose também. Esse aqui foi uma aula ao vivo, a gente trabalhou exagero cromático, né, a partir de foto real, mas exagerando as cores, né, as saturações. Foi uma aula muito legal também. Esse aqui foi um desafio também desse ano.
em que eu forneci uma imagem preto e branco, e aí, ao contrário da coruja, a gente trabalhou trazer cores reais, mas de imaginação, né? Da tua imaginação, da imaginação não, do teu repertório visual. Né? Então você pega uma imagem em preto e branco e cria as cores nela. Esse aqui também foi de desenho de observação, mas em geral eu forneço, quando não são os desafios, eu forneço o PDF com as sugestões de traçado, né, de esboço para as alunas utilizarem. Esse aqui, na verdade, não é assim. Ele é assim. A nossa aula, o desafio foi aquarelar invertido, para treinar mais a percepção visual desconectada das simbologias. Então, em vez de você ver o focinho ou o olho, você vê como que as manchas podem ser abstratas, né, para trazer isso. E aí, no final, só que as alunas poderiam, né, olhar como ficou do jeito na orientação correta aqui, mas foi uma aula também muito legal, resultados surpreendentes também com as alunas. Aqui foi a primeira aula do ano, né? Porque a gente voltou em fevereiro. E aí eu tinha recém retornado dessa viagem pela Patagônia e nessa viagem a gente encontrou um puma na trilha, né? Então eu quis registrar esse fato histórico na minha vida, trazendo essa aula como a primeira aula do ano de 2024. A gente começou com um aquecimento, aquarelando a partir da mancha, sem desenho, sem esboço nenhum, direto com a tinta no papel, para sentir se ia proporções, como que tá essa percepção visual, né? E depois, com a mesma foto referência, aí sim com o esboço, a gente aquarelou essa referência aqui, né? Um estilo solto, terminando o retrato nos respingos, para não ficar aquela coisa com recorte, né? Duro e tal. Então, essa aqui foi uma aula muito legal e eu prestei atenção hoje que eu anotei a data errada, que eu anotei o ano errado. Eu sempre anoto a data, né? Que foi cada aula, cada pintura minha, para depois lembrar. E essa aqui eu vou ter que apagar e corrigir, porque eu tava tão doida ainda da volta das férias que eu tava achando que era 2023. Agora começa um misto de temas. Aqui tem algumas aquarelas botânicas mais recentes desse ano. Essa aqui foi de observação direta também, um domingo desses. Esse aqui foi nossa aula mais recente, a nossa aula de boas-vindas da turma do curso Humanos. Esse curso está começando agora com a turma 1. A gente já tem várias aulas lá gravadas na plataforma, mas a gente vai ter muitas aulas ao vivo e muitas aulas aí inseridas, né, no conteúdo do curso, totalizando 30 aulas de retrato completo. Várias dessas aulas serão ao vivo, né? A gente tem pelo menos uma aula ao vivo por mês desse curso. Então, esse aqui foi feito no papel satinado, um papel novo que recém chegou aqui, e pretendo logo trazer aí uma avaliação, primeiras impressões, né, sobre esse papel, que é a linha Academy da Balrog. Então, esse papel aqui, gostei muito dessa pintura em si, mas ainda vou fazer aulas de paisagem nele, junto com as alunas, vou explorar um pouco mais. Tem mais uma pintura que eu fiz nele, que foi a primeira, na verdade, foi essa estátua aqui, referência também de arquivo pessoal aí. Essa luz, né, bem intensa na estátua, trazendo essas sombras e as cores rebatidas de contexto, né? Então, esses dois no mesmo papel, satinado, criam esses efeitos. Esse aqui foi a nossa aula de dezembro do Animais em Aquarela, a última do ano. Também papel Balrog, porém esse aqui é o grana fina da linha Artist. Também vou trazer uma avaliação em breve sobre ele por aqui. Esse aqui eu comprei folhas soltas, folhas avulsas. Não foi bloco, não. No mesmo papel, nossa mais recente aula do curso Horizontes da Aquarela, em que a gente trabalhou essa sensação de reflexos na areia da praia. Uma referência aí de uma das viagens que a gente fez, em que eu fui para Garopaba participar do evento de plein air. Guardei essa referência e a gente aquarelou essas semanas aí atrás no curso. Esse aqui também é do curso Horizontes da Aquarela, um cenário de fim de tarde aqui do sítio, vista do sítio lá para a cidade, cores bem de entardecer, né? A gente trabalhou os gradientes e inserção de nuvens.
e também essa perspectiva da atmosfera. Esse aqui foi o primeiro teste desse papel grana fina da linha Artist da Balrog. Eu fiz uma noite assim para conhecer o papel mesmo. Acabei gravando e se tornou uma demonstração extra do curso Horizontes da Aquarela também. Esse aqui foi mais recente. Esse aqui foi uma pintura autoral. Logo que chegou para mim o bloco de textura rugosa da Balrog. Em breve também pretendo trazer aqui para vocês uma avaliação desse material. Que eu achei que essa referência iria combinar muito por conta da textura mais abrupta, né, do rugoso, criar esses efeitos que eu queria aqui para essa parede meio desgastada, esse terreno meio caótico aqui. E foi bem gostoso trabalhar essa referência aqui nesse papel. E aí eu quero agora explorar mais ele, né? Porque essa aqui foi só a primeira folha do bloco. Ainda tem muito para conhecer dele. Essa pintura aqui foi no Satinado Artes e foi logo que eu retornei das férias do ano passado e, né, do último verão, e foi uma cena lá do Torres del Paine. Tinha um amanhecer assim e gostei de fazer essa composição panorâmica para ela. Esse céu foi usando a mesma técnica do workshop Wet on Wet avançado. Esse aqui é papel Monval e mesmo num dia muito, muito quente, eu consegui aquarelar essas nuvens com um efeito bem difuso, né? Bastante água por bastante tempo no papel, a partir desse céu que estava acontecendo nesse dia. Eu fotografei e já fui aquarelar assim, mas com a visão fresca de como estava a cena real. E aí testei aí esses efeitos. Ele foi bastante retrabalhado porque eu estava testando ainda coisas nele, né? Tava testando o limite aí do que seria possível fazer de efeito. Mas eu gostei muito especialmente desse pedacinho aqui, desses contrastes. E pretendo explorar mais esse tipo de cena, desse tipo de referência, né? Em outros papéis também, enfim, para conhecer os comportamentos aí. Deixa eu virar que esse aqui agora está invertido. Esse aqui foi uma aquarela autoral também de cena lá da Patagônia, porém essa aqui foi uma foto que a gente fez em 2012, quando a gente estava acampando na beira desse lago aqui, na nossa viagem de bicicleta. Então a gente chegou de trilha aqui carregando as bicicletas por 2 dias praticamente nas costas, porque não tinha como pedalar, e daqui a gente pega um barco para ir para lá. E esse aqui é o Fitzroy visto de trás, né, do outro lado. Geralmente as pessoas veem ele pelo lado de lá, a partir da cidade, né, de Oxaltem. Esse aqui temos um vídeo aqui de time-lapse não tão acelerado, dá para pegar várias coisas dessa pintura aqui, também no Monval. E esse ano a gente fez uma passada rápida por Paraty no retorno de um evento e das poucas fotos que eu consegui fazer lá, eu cheguei e aquarelei essa cena aqui. E esse aqui foi no Arches 180. Eu gosto muito desse papel para estudos rápidos, assim, porque ele me proporciona a textura do Arches um pouquinho mais fino, seca um pouco mais rápido, mas ainda assim bem resistente, né, para diversos efeitos aí. Esse aqui tá perdido aqui. Esse aqui não é desse ano, não. Esse aqui foi um plein air da viagem, mas no mesmo tipo de papel, 180. Foi das férias ainda. Esse aí foi de 2023. Ah, não. Esse aqui já era 2024. Tá certo ele tá aqui. Isso aqui, olha que boba, né? Poderia ter anotado a data. Esse aqui foi lá no Parque Patagônia, nos Canyons, um dia antes da gente encontrar com o Puma na trilha. Esse aqui foi um plein air aqui no sítio. Não anotei a data, mas foi esse ano e foi também no Arches 185. Esse aqui foi o registro do dia que eu perdi uma pastilha de Halciena recém-preenchida. Eu fui aquarelar isso aqui ao ar livre e anoiteceu, escureceu e eu guardei o material e não percebi, mas a pastilha caiu do godê em algum momento e eu perdi alguns reais nessa experiência. Mas tá feito, o plein air já tava anoitecendo, eu tava vendo as cores muito distorcidas, mas eu não sei como o gradiente ficou perfeito, assim, não tem uma manchinha nesse gradiente, né? Então,
Ponto para esse estudo. Acertei no gradiente, pelo menos. Esse aqui foi uma paisagem no Monval, uma cena direto da janela lá de casa, também no celulose, né? Então, testando aí alguns efeitos de expansão. Num dia também estava muito quente, então sempre um desafio, né? Trabalhar com celulose em dias quentes, ainda mais quando você quer efeito a úmido. Esses aqui foram 2 testes da mesma cena, em papéis diferentes, em que eu estava testando formas de fazer essas nuvens. Foi um quebra-cabeça, não gostei de nenhum dos dois. Aliás, tem alguns pedaços que eu gosto de um e de outro. Eu gostei especialmente desse trecho aqui, nessa paisagem, um pouco dessas manchinhas aqui. Não gostei desse contexto lá, mas enfim, tá feito o estudo. Papel 185, Arches. E esse aqui foi o satinado Arches, 300 gramas. E esse aqui já tem algumas coisas que eu gosto mais. Esse horizonte aqui, olha, se cortasse, tava uma pintura aproveitável. Isso aqui em cima ficou muito retrabalhado. Não gostei dessa parte. Esse aqui vocês já viram miniatura. Esse aqui é uma autoral a partir de fotografia, né, de coleção aí de arquivo pessoal. E essa aqui está disponível, tá à venda lá no meu site. Essa aqui faz parte da série Espaços Rurais. Também foi feita esse ano, em junho, em papel satinado Arches. Aqui, exercício de gradientes com a turma do Horizontes da Aquarela, que resultou, então, no estudo em um pouquinho maior formato. Esse entardecer da vista do mirante da Estrada das Pedrinhas, lá em Campos do Jordão. A gente teve lá no início do ano para um evento e registramos aí esse entardecer. De novo, um entardecer lindo, como foi lá em Porto Natales. Tem até uma aquarela aqui que eu vou mostrar para vocês. Ó, abri na página. Nesse mesmo dia, um entardecer, porém aqui era quase 10 horas da noite, mas um entardecer com uma cor linda, apreciando a paisagem, mas remoendo a tensão do carro que resolvia não ligar, né? Aqui aconteceu a mesma coisa, porém, nesse dia aqui a gente já sabia mais ou menos o que era o problema, e aí a gente até conseguiu no outro dia fazer funcionar, mas dormimos ali no mirante e apreciamos esse entardecer aqui, mas com aquela coisinha, né, atrás da orelha lá, e se não liga, eu tenho que voltar a pé e procurar mecânico, sei lá o que, né? Mas depois ligou, deu tudo certo. Aqui alguns estudos prévios para aula que a gente teve de pintura de nuvens positivo e negativo, foi o tema dessa aula, também com uma cena aí de entardecer aqui, essa cena aqui do sítio. A gente trabalhou no Arches, grana fina. Esse aqui é um spoiler de uma das aulas do módulo bônus Rostos na Arte, que vai de presente para a turma 1 do curso Humanos. Essa aqui foi a primeira gravação, já estamos em processo aí das próximas. E essa aqui é uma releitura, né, um master study ou master copy da obra... Será que eu anotei? Anotei, porque a minha memória não me ajuda. Giovanni Boldini, Retrato de um Dandy. É a referência, tá? Que a gente utilizou aqui nessa aula. E em breve vai ser disponibilizada aí para a turma. Aqui, nossa aula aberta, inaugural da turma. Trabalhei no papel Balrong grana fina. Foram 2 dias de aula aberta, né? A primeira, só a etapa do desenho, vocês já viram ali. E essa que foi o dia da aquarela, em que a gente se dedicou a esses efeitos aí, dessa luz intensa, né? Texturas, esse material transparente do óculos foi muito legal de fazer, os metais, né? A textura do batom na boca dela, né? Nessa luz intensa. Então, vários efeitos muito suculentos para a gente trabalhar. E essa aula, depois de ser transmitida aberta, ela ficou um tempo aberta, né? E aí a gente encerrou a promoção de abertura da turma. E essa aula agora está disponível só lá para a turma, dentro do ambiente do curso. Essa aqui também é uma das nossas aulas, lá do curso Humanos. Foi muito legal fazer essa referência. Gostei de fazer as trancinhas, esses efeitinhos assim, ó, de textura no cabelo. Foi muito legal. Essa aqui também
aula do Humanos, luz intensa, pele infantil, né? Bastante sombras coloridas, o efeito dos cabelos, eu piro fazendo efeito de cabelo, adoro. Esse aqui também, aula do Humanos, perfil de homem, pra gente começar a trabalhar em colorido, né? Porque a gente teve uma escalada aqui dessa aula aqui, né? Que foi a monocromática. Vamos começar por aqui, então. Vamos começar assim, ó. Esse aqui foi o primeiro estudo de retrato do curso com um modelo tridimensional. Esse aqui foi feito no papel celulose mesmo, porque não importa se vai ficar manchado, se vai ativar a camada anterior. O importante dessa aula aqui foi ter estudado os planos do rosto, né, para entender por geometrização, por simplificação, como que funciona a luz, né, depois quando a gente está trabalhando uma referência real. Então é muito legal esse tipo de estudo aqui. Existem alguns sites, né, que você pode criar essas maquetes em diferentes rotações, diferentes sentidos de luz, mais de uma fonte de luz. Então é bem legal esse tipo de estudo aqui para quem quer praticar aí retrato. E aí a gente começou com essa aula aqui de retrato completo, monocromático, para focar em um desafio por vez, né? Então começamos no monocromático, depois a gente veio para os perfis, para começar a colocar a cor sem se preocupar com simetria, com escorço, né? Escorço é quando você tem o rosto em perspectiva, e isso bagunça um pouco a cabeça, né? Principalmente se você está treinando o desenho de observação. Então, a gente teve essas duas aulas aqui de perfis. Curso Humanos também. Aqui uma pintura, um retrato do André, trabalhando bem essa pose simétrica, né? Texturas de roupa também. Era uma luz de fim de tarde, num dia meio nubladinho, assim. Então, eu tive que manipular um pouco a fotografia para exagerar algumas luzes, algumas cores, mas ficou bem legal, ficou bem parecido. Até por ter desenhado de observação uma pessoa que você conhece, é muito difícil. Então, fiquei feliz com aquele retrato. Aqui são as aulas de partes do rosto, né? Então, tem aqui algumas amostrinhas, né, de partes do rosto para quem está no curso começando agora na aquarela. Começar de leve, vai devagarinho, né? Faz umas orelhinhas. Aqui parece que é uma orelha de zumbi, mas não é não, gente. Porque tirado do contexto da cena, se você vai estudar cores, essas distorções aparecem. E é legal estudar essas partes do rosto destacadas do retrato, destacadas da cena, para você começar a apurar a tua percepção visual, né, para as cores. Então, essas aulas são muito legais. Aqui nossa aula de abertura do curso Horizontes da Aquarela, aula aberta também, né, que foi transmitida ao vivo para a comunidade, aí ficou uns dias disponível. E agora está lá no ambiente do curso uma cena da trilha para Montanha Soldado Sebold, a trilha clássica. Muito lindo esse lugar, se vocês tiverem algum dia a oportunidade de fazer essa trilha, fica em Santa Catarina, em Alfredo Wagner, vocês vão poder vivenciar aqui essa cena na vida real. Aqui uma cena aqui do sítio, num fim de tarde também. Eu acho muito interessante as cenas de fim de tarde. Vocês já notaram que várias delas, né, se repete essa palavra, porque eu acho que as cores são muito ricas, né? Você tem onde o sol está batendo, um pouco mais alaranjado. E aí essa aquarela aqui foi feita no papel Monval, celulose, e ela se transformou na capa do curso Horizontes da Aquarela. Tinha que ser aqui do sítio, né? A capa do curso tinha que ser uma referência aqui do sítio. Essa aqui foi uma das últimas aulas do Horizontes Patagônicos. A gente trabalhou essa temática de corredeiras em papel rugoso. A textura do papel facilita bastante já a criação de texturas, né? Mas é uma temática muito legal de explorar. Depois a gente foi para as aulas de reflexo na água, né? Transparências. Essa cena aqui foi também dessa viagem. Então, todo o curso Horizontes Patagônicos ele é baseado em fotos de referência autorais minhas, né? Então, as alunas tiveram oportunidade de vivenciar junto comigo aí um pouquinho dessa viagem através das imagens e das suas aquarelas. E essa aqui foi simplesmente a trilha mais difícil que eu já fiz na vida, que foi a trilha Volta ao Cerro Ruemu. E foi uma superação, primeiro, de medos que não necessariamente se justificam, porque
tinha uma tirolesa para atravessar. Eu nunca tinha vestido uma cadeirinha, nunca tinha feito uma tirolesa autônoma, nunca tive experiência de escalada, então foi uma coisa assim meio traumática de início, mas depois foi até bem divertido. Mas fisicamente muito demandante, assim, muita quilometragem diária, muita altimetria, né? Carregando toda a comida e todo o peso de tudo que você precisa. Até encontrava água, né, em vários pontos, mas eventualmente tinha que carregar um pouco também. E essa trilha a gente passou o Réveillon nela, né? A gente passou a virada de 2023 para 2024 e essa aula aqui foi baseada num trecho aí desse trajeto. Muito lindo. Acho que também a mais difícil que eu já fiz, mas também a mais linda, assim, visualmente falando. Muito incrível. Aqui foi nossa aula de bosques, né, com essas sombras projetadas, também um bosque patagônico, lá no curso Horizontes Patagônicos, ainda do mesmo curso. Trabalhamos textura de glaciar e perspectiva com neblina, né, como trazer essa pintura em negativo para destacar um elemento. Essa aula aqui foi bem legal. Essa foi uma demonstração extra, essa pintura eu fiz logo que cheguei de viagem, também é um céu lá do Torres del Paine, saindo do parque numa manhãzinha assim meio nublada, Lago Toro. Esse aqui foi uma demonstração extra para a turma Horizontes Patagônicos e a gente aquarelou campos de margaridas. Esses campos de margaridas da Patagônia são muito emblemáticos, assim, e são muito especiais. Então, aqui era a sede administrativa do Parque Torres del Paine e onde a gente tinha permissão para pernoitar com camper, né, com motorhome. Então, a gente ficou lá e isso aqui devia ser por volta aí de 9 horas da noite, essa cena registrada, né? E depois a gente aquarelou com a turma. Esse aqui também foi do Ruemul, logo que a gente começa a descer o vale para a Laguna Toro, onde tem um camping, né? Um camping agreste, um camping livre. E aí foi a primeira pernoite, né, dessa trilha. Até aqui, gente, tava tudo tranquilinho, tava todo mundo de barriga cheia, bem alimentado, sem muito desgaste físico, tudo maravilhoso, né? Você vê beleza até no dente de leão. E aqui era um campo de dente de leão, assim, um gramadão. Ainda é usado para pastagem nesse trecho e com a vista das montanhas lá atrás, né? Então, bem espetacular essas cenas de lá. Aqui também da sede administrativa do Torres del Paine. A gente trabalhou elementos humanos na cena de paisagem, então perspectivas que não são orgânicas, né? Então uma casinha ali, uma cerca, meio a essa paisagem mais orgânica e como trabalhar a perspectiva disso, né? Pela cor, pelas texturas, enfim, foi uma cena que eu gostei bastante de ter feito. Esse aqui foi a nossa aula no Horizontes Patagônicos, trabalhando as texturas de montanha, né, de pedra, de rocha, e também já dando um pitaco ali, né, já dando uma pitadinha de reflexos na água, que depois a gente trabalhou melhor na aula que vocês já viram ali. Tá indo de trás para frente aqui esse curso. Esse aqui foi Fitzroy, né? Fitzroy lá no mirante da Laguna de los Tres. Manhã gelada pra caramba. A gente subiu 7 horas da manhã e fiquei por lá, fiz uns plein airs lá também. E depois que começou a chegar o povo todo, né? O pessoal chega por volta de 10, 12 horas, então até chegar nesse momento já tinha feito minha pintura e já estava pegando a trilha para voltar, né? Essa aqui, das primeiras aulas, ó, do curso Horizontes Patagônicos, a gente trabalhou. Essa aqui foi primeiro, céus, né, gradientes com nuvens, e essa perspectiva também das montanhas, do terreno, da vegetação, texturas. Esse aqui foi no papel satinado. E depois esse aqui, ou esse aqui não, deixa eu ver. Não, esse aqui foi grana fina, esse foi satinado. Depois a gente trabalhou gradientes com nuvens, mas já começando a inserir montanhas, né? Então, estão indo de trás para frente. Essa aqui foi uma demonstração extra. Essa aula aqui foi no papel da Art Tools, papel escolar, né? E eu usei só
as cores primárias nessa pintura aqui. Também as tintas da Art Tools, né? Tinta bisnaguinha, aquela escolar. E foi já nos despedindo da Patagônia nessa cena aqui. Esses dois são do mesmo dia, na verdade. Logo antes dessa curva, a gente presenciou esse amanhecer aqui numa das lagunas que tinha por lá, num lugar onde a gente acampou, assim, numa estradinha, né? Acampando no meio do nada, sem estrutura nenhuma, né? A gente simplesmente achou um ponto lá, estacionou, fez a nossa janta, tomamos um vinho, registramos essa cena no amanhecer seguinte. Virou a primeira aula do curso Horizontes Patagônicos, em que a gente trabalha os gradientes e já um pouco dessa questão da perspectiva pela cor, né? Os reflexos. E esse aqui foi no papel Monval. Essas duas aqui de agora foram as aulas abertas de inauguração do curso. Então, a aula em que a gente estreou o curso Horizontes Patagônicos. A gente fez esse entardecer no Fitzroy. Essa referência foi desde o Camping Poincenot. E depois essa aqui foi uma madrugada no Parque Nacional Laguna Blanca, já perto de Zapala. Um parque que a gente achou por acaso, que tinha um camping lá gratuito, uma sede do parque com visitação gratuita, vários locais de avistamento de aves, né? Tem flamingos nessa lagoa, você tem acesso a binóculo lá, você pode ir lá visitar, eles explicam um pouco sobre o parque, é muito legal, não paga nada. Bom, pelo menos no ano que a gente foi, não tinha cobrança ainda, né? Esse aqui foi já uma pintura que eu fiz em estúdio, né? Fiz em casa. E foi a vista da Laguna Madre Irra desde o mirante lá desse lugar aqui, ó. Depois que você visita esse lugar aqui, você começa a descer, é essa cena aqui. E aí foi feito no Monval, eu gravei essa demonstração e disponibilizei ela como uma demonstração contemplativa, né? Só o processo da pintura, sem eu falar nada. Tem uma musiquinha de fundo, mas se você não gosta de musiquinha de fundo, você pode mutar ela. Então tá acessível lá no conteúdo do curso também. E aqui agora algumas coisas que foram aqui para o YouTube, né? Esse aqui foi uma aula completa de demonstração de paisagem utilizando esse papel e as tintas dessa marca. A mesma coisa, esse cachorrinho e esses dois vídeos vocês encontram aqui no meu canal, a aula completa deles. São 3 vídeos nessa série. Tem um retrato de pessoa também, que deve estar misturado aqui para baixo. Mas aí vocês podem assistir. Tem uma playlist e eu vou deixar na descrição aqui do vídeo também. Aqui, gente, foi algumas das minhas participações como participante, aluna, né? No desafio 30 Faces 30 Days da Sketch desse ano. Já foi a segunda edição que eu participei. Na primeira, eu consegui fazer os 30 dias direto, né? Consegui fazer todos. Nessa eu já não consegui fazer todos, me faltou mais disponibilidade de tempo esse ano. Então aqui algumas que eu fiz como participante, testando coisas, né? Essa aqui foi, eu testei sal, ainda tem um pouco de uma gosminha assim nesse sal. Essa aqui é uma outra abordagem de planejamento da pintura. Então você acessa diferentes tipos de abordagem, porque a cada 5 aulas muda cada 5 aulas não, cada professor tem 5 aulas nesses 30 dias. Então, cada dia é um professor diferente e aí você vai mudando a abordagem. Então, diferentes linhas de pensamento, formas de interpretar, formas de se expressar através do retrato, e é muito rico. Então, essas aqui foram algumas né? Esse aqui já foi uma aula do curso da Milena, também pela Sketch, Milena Guberinic. Então, ela tem uma abordagem assim de uma pintura de retrato bem solta, com bastante textura. Eu acho belíssimo o trabalho dela e prestigiei seu curso, fiz algumas aulas. Eu acho que tem mais algumas, mas eu não sei porque elas não estão aqui. Mas essa aqui foi uma delas. E eu gosto bastante dessa pintura aqui, desses efeitos no fundo também. Foi bem divertido de fazer. Aqui, voltando, desafio da Sketch também, desse ano. Aulas
Essa aqui foi da Lohane Simmons. Esse aqui foi a aula do Dritan. Aqui também foi do Dritan, mas eu acho que essa aqui foi do dia. Essa aqui foi do ano passado. Não, essa aqui não conta, gente. Isso aí foi do ano passado, foi do ano anterior. E aqui as minhas aulas desse ano, no Sketch, né? No desafio 30 Faces 30 Days. Eu comecei com esse aqui, monocromático, com o pigmento grafite da Coty, um pigmento que granula. Essa aqui foi a segunda aula em que eu trabalhei essa luz mais vibrante, assim, mais intensa e texturas aí diferentes. Essa aqui foi para trabalhar esse tipo de textura no cabelo e eu escolhi o papel Turner para fazer esse retrato porque eu gosto muito desse papel. Eu acho que ele tem um comportamento bem diferente dos outros papéis de algodão e eu gosto muito de como ele forma as manchas, como que ele mexe com a granulação. Então foi uma pintura que eu me diverti bastante fazendo. Essa aqui também foi de uma aula minha nesse desafio, papel satinado. E eu, surpreendentemente, comecei a gostar do papel satinado para fazer retrato. E quanto mais eu uso papel satinado, mais eu gosto dele. Antes eu tinha uma briga com ele, porque ele mancha fácil, ele seca mais rápido. Mas eu gostei muito das texturas que ele fez no fundo. A pele fica suave, dá para trabalhar bem. Então eu gostei bastante. Esse aqui tem tinta metalizada, olha que chique. A roupa dela ficou mais realista, né? Então foi bem legal de fazer. Esse aqui também foi uma aula minha, trabalhando papel rugoso, que eu acho que facilita muito textura rústica, né? Principalmente assim, textura de barba. Então gostei bastante de fazer essa referência aqui lá pro pessoal. Essa aqui foi como participante, aula do Dritan. Me perdi um pouco no esboço, estava fazendo muito tarde à noite, já estava sem paciência nenhuma, então cortei etapa no esboço só para testar cor e tal. Tem algumas coisas que eu gosto, mas definitivamente esse papel aqui não gosto mais para retrato. Já fiz muito sketchbook com ele, né? Todos esses sketchbooks pequenininhos aqui eu fiz com ele, que é o Expression da Honey Miller, mas fiz alguns retratos já nele e não me não me adaptei mais, não. Já fiz encomenda, tudo nele, mas pro estilo de trabalho que eu tô gostando de fazer agora nos retratos, não me atende mais, né? Esse aqui, gente, foi o seguinte. Foi uma aula da Charlotte Hamilton e a proposta dela era a gente aquarelar de cabeça para baixo. De cabeça para baixo já é difícil. Rosto sem esboço a lápis, direto na mancha da aquarela. Então foi muito difícil. Foi muito difícil e foi um resultado frustrante, mas entendo a importância do exercício visual, de treinar essa percepção. Então a gente transpassa essa questão da frustração e claro que isso mexe muito com o nosso ego artístico, né? Mas eu vejo muita importância nesse tipo de estudo e vejo muita importância nos estudos que a gente se frustra também, porque eu acho que o acerto ele é meio super valorizado. Os erros deveriam ser tão valorizados quanto, porque afinal eles que nos ajudam a ir além, né, do que a gente já está conseguindo acertar, eles apontam a direção. Esse aqui também foi da Sketch, o dia da Liz Chatterton, e eu comecei a trabalhar nesse papel que eu não gostei. Eu comprei esse papel enganado, é um Insuri Newton 25% algodão, mas eu comprei achando que era o 100% algodão deles. E eu não gosto nem um pouco desse tipo de textura mecânica, principalmente para retrato. Então eu falei, eu tenho que fazer um retrato por dia, eu estou participando desse desafio, eu quero desapegar, eu quero soltar a mancha, eu quero parar de ter muito perfeccionismo no processo. Vou usar esse papel que eu detestei só para gastar esse bloco de uma vez e para eu já ir com essa cabeça assim do tipo, eu já não gosto desse papel mesmo, então não tô com nenhuma expectativa com o resultado. E aí foi muito bom, foi muito legal fazer isso, porque aí eu senti que eu soltei mesmo. Esse aqui, apesar de ser nesse papel, não sei porquê, eu acho que provavelmente o tipo de pigmento que eu usei, ele não granulou como esses aqui, ó. Olha como esse aqui granulou a pele, né? Claro, aqui eu usei pigmento super granulado. Usei o azul Patagônia e o grafite da Coty.
E esse aqui, na pele, ele manteve, pelo menos no primeiro gradiente, ele manteve uma suavidade. Então, gostei bastante desse retrato. Apesar de ter detestado esse papel, nesse estudo aqui eu gostei dele. Então, como é louco isso, né? Esse retrato eu gosto muito, acho que ficaram com cores legais, o efeito do óculos ali ficou bem legal. Gostei que eu soltei aqui umas coisas meio abstratas na barba, ficou divertido de fazer. No mesmo papel, esse dia aqui foi Charlotte também. Eu gosto que a Charlotte trabalha uns fundos criativos, assim, tentei fazer um botânico ali no fundo. Esse aqui foi o dia da Caio Legaspi e a abordagem dela, ela trabalha muito no papel algodão, né? Então, no meu aqui, essa abordagem num papel mais de celulose não deu tão certo. Mas tem algumas coisas que eu gostei desse estudo aqui. Então, eu levo essas coisas como repertório. Eu gostei da transição desse fundo, gostei de umas manchas assim irregulares que ficaram. Passa uma sensação assim meio de ferrugem. Eu gosto muito do estilo da Caio Legaspi, porque ela traz alguns efeitos no retrato mais perdidos, não tão descritos. Então, acho que isso fica muito poético no trabalho dela, é muito lindo. E eu até tentei fazer aqui, mas no meu o pigmento ativou muito. Eu estava usando um pigmento novo também que eu ainda não tinha muita familiaridade com a fixação. Enfim, curvas de aprendizado, né? Esse aqui foi muito legal, também no papel que eu detesto, mas a abordagem dessa aula aqui foi muito bacana. Ela tonalizava o papel antes de começar a pintura. Então você faz uma camada de uma cor leve e depois você começa a pintar o retrato. Então todos os tons mais claros vão ficar no nível do que você tonalizou, né? E aí um estilo de pintura também bem soltinho. Tentei fazer uns borrifados aqui, achei que ficou legal. Mas realmente nesse papel aqui as camadas que vêm depois vão ativando o pigmento que já está ali e fica um pouquinho difícil de fazer sobreposição, principalmente se você gosta de trabalhar sobreposição transparente, né? Quando você trabalha as camadas com o mesmo tipo de diluição, mesmo nível de diluição do pigmento. Se você gosta, por exemplo, de borda dura, sobrepondo transparência, nesse tipo de papel fica muito difícil, porque ele facilmente ativa o pigmento que já está ali. E aí só dá um pouquinho mais certo, pelo menos na minha percepção, quando eu começo a trazer mais concentração de pigmento a cada camada. Aí você consegue disfarçar essa questão de ele ativar tão fácil o que já está ali, né? Esse que eu gostei muito foi o dia da Lorraine, se não me engano. Sim, dia da Lorraine Simmons. E a composição e o estilo de escolha, de contraste que ela faz foi muito rico para eu ter contato com esse tipo de abordagem dela. Ela trabalha também com bastante sobreposição de camada com borda dura, por exemplo. Aqui eu tentei fazer algumas, mas sabe, eu gosto de trabalhar bastante úmido no úmido, né? Então, trabalhar úmido no seco, para mim, é um desconforto, assim, mexe um pouco com o meu processamento aqui, exige muito mais do meu processamento mental para eu não querer ir ali desmanchar a borda ou não usar mais a úmido para conseguir uma transição. E eu até tentei, mas gostei do efeito, gostei do resultado, mas o processo nesse estilo de trabalho não me pega muito, porque eu não tenho muita paciência para esperar as camadas secarem. Por isso que o meu estilo de pintura hoje, ele vai muito mais na linha do wet on wet, né? Que é usar a umidade que já está lá para conseguir os efeitos. E aí foi uma experiência muito rica, mas também uma experiência de entender, ok, acho lindo, adorei o resultado, mas o processo não é para mim. Eu gosto de uma outra abordagem, eu fluo melhor num outro jeito de fazer, né? Então isso é muito legal de você acessar diferentes metodologias para justamente você entender em que veia tá o teu estilo pessoal, né? Esse aqui, o último que ficou faltando antes, que ele faz parte dessa playlist de materiais baratinhos para aquarela, em que eu testei as tintas e os papéis da Art Tools, para te dizer, olha, não é o material o mais importante para você colher um super resultado, um resultado que te agrade, ou pelo menos para você estudar, para você aprender aquarela, né? Então a gente usou esse papel e essas tintas, que tem um valor bem acessível,
para criar essa série, né, de sequência de paisagem, de retrato de animal e de retrato de pessoa. E aí, essa aqui é uma aula que está completa, aberta para vocês aqui no YouTube, então desfrutem, aproveitem, pratiquem. Toda essa série, na verdade, né, dos materiais. E aí agora, minha mesa aqui ficou um caos, ó. Deixa eu voltar com vocês aqui, ó. Todos esses trabalhos que eu espero que vocês tenham gostado de acompanhar. Quem me acompanha lá pelo Instagram já deve ter visto vários desses, se está acompanhando o trabalho desde o início do ano, né? Vários desses estão lá no meu Pinterest também, as pastinhas organizadas por tema. Aqui ficou esse caos, né? Ficou essa bagunça, ó, mais os sketchbooks aqui. Claro que esse aqui ainda não está terminado e esses aqui são metade. Esse aqui foi inteiro. Caderninho costurado à mão. Ah, e uma coisa que eu não falei, esse caderninho aqui, ele foi o nosso muso da aula de como fazer um sketchbook costurado à mão, você mesmo. Então, essa aula do como fazer um sketchbook está dentro do curso Horizontes Patagônicos. Se você gosta de encadernar ou se você quer fazer o seu próprio sketchbook de estudos, você assiste essas aulas lá que eu te ensino como que eu fiz esse aqui, exatamente esse aqui, ó, que está quase passado da metade. Já passou da metade, tá quase se encaminhando aí para um final. Já estou planejando fazer o meu próximo. E aí, gente, todas as informações aí vocês encontram na descrição do vídeo, todas as informações dos meus cursos, onde ver essas obras aqui, tem várias que estão fotografadas em alta qualidade lá no meu site também, se vocês quiserem ver. E lá no meu Instagram, com certeza, dá uma zapeada lá no feed que vocês vão conseguir acessar tudo isso aqui, visualizar vídeos, tem vários que tem time-lapse, processos. E eu gostaria muito de saber o que vocês acharam aí desse ano em aquarela. Vocês já fizeram um apanhado geral de como foi as suas obras esse ano, os seus estudos em aquarela? Junta tudo, coloca assim, ó. Gente, é muito legal você ver essa retrospectiva, porque às vezes a gente chega no fim do ano com a sensação de que a gente não fez nada, de que a gente não evoluiu, porque a gente tá com a visão muito... A nossa memória é muito curta, né? Ela fica ali naquele... poucos dias atrás. E o progresso, nossa evolução, ela é um passinho lento, que nem sempre de uma perspectiva próxima a gente consegue analisar como um crescente, né? Então, na arte eu vejo que é como um gráfico, né, que sobe e desce. Porque às vezes a gente tem um salto de aprendizado, né, uma evolução nítida, aí de repente decai alguma pintura que a gente não gostou, alguma coisa que a gente não acertou ainda, que a gente está tentando buscar entender. E aí a gente sente que, não, eu tô dando passos para trás, eu não tô crescendo, eu não sei mais pintar. Principalmente quando você passa muito tempo, assim, sem conseguir praticar. E aí é difícil voltar, você sente que sua mão tá meio emperrada. Então, tem esses pontos ao longo do ano, né? Eu tive esses momentos ao longo desse ano, assim, de sentir que tava quase como se estivesse retrocedendo, porque passei um período sem conseguir praticar, sem conseguir estudar, sem conseguir acessar outras abordagens para testar coisas, que eu acho que isso estimula a minha produção, a minha criatividade também. E aí, olhar para isso tudo agora, como está aqui, você vê como no juntar todas as coisas, existe um crescente, né, dessa habilidade sendo construída. E não é porque eu senti que, de repente, ontem ou semana passada eu fiz uma pintura que eu não gostei que eu tô evoluindo, né? Nem sei se essa palavra existe. Mas pega a tua produção toda desse ano e olha para ela, revisita, observa. Várias coisas que eu fiz, no momento que eu fiz, eu detestei. E hoje eu olho e eu vejo valor, eu vejo coisas interessantes para tirar ali. Eu vejo texturas que eu posso levar para outras pinturas, ou de repente uma composição. Então, olhar para a própria produção
como um caminho de aprendizado em si também, né? Não só alguma coisa que eu acesso de fora, de um curso, de uma aula, de um livro, mas olhar para a própria produção também como uma escola, né? Que coisas aqui que eu gostei? O que eu gostei disso daqui? Que coisas que tem aqui que são valiosas para eu levar adiante? Eu gosto de fazer essas retrospectivas no final do ano, né? Ou às vezes no início do ano, pegar todas aquelas pinturas que eu fiz para estudo, para cursos, juntar elas todas e ver a pilha que forma. E parece que a cada ano ela fica mais alta, né? Porque justamente essa produção, e eu brinco com as alunas, eu falo a quilometragem de papel, essa produção que você consegue manter uma constância, não tanto como uma maratona, mas mais como uma frequência regular que se repete no que é viável na tua rotina, com essa prática frequente, é como você começar a se comunicar numa outra língua. Aos poucos, aquela palavra que sai meio emperrada, meio falando devagar, porque você está aprendendo a articular letra por letra, com a repetição da conversa, você vai ficando fluente. Eu vejo isso como um paralelo com a prática na aquarela e no desenho também. No começo, a minha pintura era muito lenta, demorava muitos dias para concluir, eu estava aprendendo esse idioma, né? E conforme você mais pratica, mais repete, mais você vai ficando fluente, mais rápido você vai falando, digamos assim, né? Então eu sinto que olhar para minha produção agora me mostra isso, porque eu lembro da pilha que eu fiz ano passado, eu acho que eu até fiz um videozinho, tipo um reel no Instagram, passando todas assim rapidinho, meio acelerado. Eu fiz de juntar assim, ó, isso foi o que eu fiz esse ano. E era menor do que isso que tá aqui agora. E também menores formatos, não tinha tantos formatos A4, A3, não tinha tanto sketchbook também. Então eu tô percebendo como a prática vai ficando mais rápida, eu gasto menos tempo numa pintura. Hoje em dia, bom, várias dessas do sketchbook patagônico aqui foram pinturas que eu levei assim, 15 minutos, 20 minutos. Algumas ficava demorando mais em detalhezinho, tipo essa aqui, ó. Essa aqui. Ah, tem mais detalhezinho, meia hora. Mas eu vou percebendo como eu vou praticando e vai ficando mais rápida a minha pintura, porque eu tô aprendendo a tomar decisões mais rápido, porque eu já tenho um HDzinho aqui, né? Uma memória das coisas que eu fiz antes. E eu acho que isso pode acontecer aí com você também. Acessa essas coisas que você já fez antes, mantém uma rotina aí frequente dentro do que é viável no teu dia a dia, porque isso parece que não traz evolução, mas é só porque você está olhando muito perto na linha do tempo. Estica essa linha do tempo, olha numa distância maior o que você conseguiu trazer aí nessa quilometragem de papéis. Então essa foi minha retrospectiva. Obrigado quem assistiu até aqui. Eu vou deixar na descrição todos os links, todos os cursos, se você se interessa por paisagens, retratos de animais, retratos de pessoas. Vai estar tudo aqui na descrição. E se você sentir que quer aprofundar seus conhecimentos na aquarela e contar comigo aí nessa caminhada, vem para as nossas turmas. São turmas muito acolhedoras. A gente tem comunidade, a gente tem grupo no WhatsApp para trocar ideias, então é muito gostoso, e a gente tem aula ao vivo, então a gente se vê com frequência, sempre um estímulo a mais para você retomar a tua prática. E é isso, espero que você tenha um ótimo 2025, cheio de cor, cheio de aquarela e cheio de muitos quilômetros de papel aí, coloridos e aquarelados, e transformando aí a tua visão, a tua expressão através da arte. É isso, um abração, um ótimo fim de ano e um ótimo começo do próximo. A gente vai se vendo por aí.